Após a crise nas Infinitas Terras, os heróis da DC passaram por uma reformulação os adequando a uma nova era de quadrinhos, ao mesmo tempo que também mantiveram o básico para serem reconhecidos. Neste período, muito se lembra sobre a brilhante Ano 1 de Miller e Mazzucchelli, figurando entre as melhores histórias dos quadrinhos como um todo, e de Homem de Aço, a melhor origem do Superman, cortesia de John Byrne. Contudo, a DC tem uma trindade de heróis principais e está faltando alguém, certo? Esse alguém é a Mulher Maravilha. Sob a batuta de George Pérez, artista já consagrado de sua fase nos Novos Titãs com Marv Wolfman, contou com o apoio de dois roteiristas neste começo, Greg Porter, que trouxe os conceitos principais de Temícera e da origem das Amazonas, e Len Wein, que colaborou com as edições seguintes, que finalizam este primeiro arco. Geralmente chamado de Deuses Imortais, o arco inicial engloba as 7 primeiras edições da nova série de Mulher Maravilha, que estreou no ano de 1987. No Brasil, foi encadernada na edição Lendas do Universo DC de George Pérez, volume 1. Conforme relatado por George Pérez no prefácio da obra, Greg Porter fez as escolhas que determinariam as origens das Amazonas. As guerreiras surgiriam de uma desobediência das deusas do Olimpo, como Ártemis e Atena, que queriam fazer uma raça de mortais, mas tiveram seus desejos rejeitados por Zeus. As deusas conjuram almas de mulheres mortas presentes no Hades, e fazem elas reencarnarem a vida novamente, com exceção de uma. As Amazonas são abençoadas com a sabedoria de Atena, o dom da caça de Ártemis, o amor de Afrodite e ainda o apoio de Hestia, que construiu a cidade onde vivem, e Eméter, que ajuda na agricultura. Hipólita foi determinada rainha, e Antíope, seu braço direito. O deus da guerra Ares é o grande responsável pelo primeiro conflito, pois ele acredita que deve incitar a guerra na humanidade para ficar mais poderoso e vencer os demais deuses gregos. É ele mesmo quem incita Heracles ao conflito através de sua parceira. Heracles é derrotado num primeiro momento, mas quando as Amazonas chamam ele e seu grupo para dentro de sua morada, são surpreendidas e derrotadas. Isso gera uma insatisfação das deusas, especialmente Atena, que condenou Hipólita por ter falhado em sua missão, afastando-se da humanidade. Então, elas lutam para se libertar e são condenadas ao isolamento na Ilha Paraíso, Temícera, tendo de construir tudo de suas próprias mãos. Os braceletes, que elas carregam nos seus braços, são lembrança de sua derrota de quando estiveram presas. Passado um tempo, Hipólita se encontra muito ansiosa e descobre o porquê desse sentimento de angústia. Ela é a reencarnação de uma mulher que foi morta enquanto grávida. E sabe aquela alma deixada para depois durante a formação das Amazonas? Era sua filha, morta ainda antes de nascer. Então, a pedido dos deuses, ela esculpe o barro e é agraciada com a bênção deles, surgindo Diana, com os mesmos dons que já conhecemos das Amazonas. Vemos a garota crescer, treinar, até que os deuses chamam as Amazonas para escolherem uma campeã que irá defender a humanidade de Ares, que prepara um ataque e se encontra muito poderoso. Diana quer fazer parte deste torneio, mas sua mãe, claramente confundindo proteção com egoísmo, a proíbe. Mas como sabemos, uma misteriosa jovem vai entrar nesse torneio e vencer todas as suas adversárias. E o mistério nem leva tanto tempo para ser revelado. É Diana. Sua mãe não pode negar sua vitória, nem negar o direito dela de ir além da ilha e ser muito mais do que elas Amazonas são. Depois de passar por um teste com os braceletes de prata, ela ganha seu uniforme, se consolidando nesta incrível splash de Pérez como a campeã das Amazonas. A jornada de Diana pelo mundo dos homens ainda irá começar, mas antes era preciso que ela, liderada por Hermes, pegasse um talismã de harmonia, filha de Ares com Afrodite, num subterrâneo em Temícera que guarda diversas coisas ruins das quais as Amazonas são guardiãs. Então, o mundo dos homens chega até sua vida com Steve Trevor, que teve sua aeronave caindo em Temícera depois de um comportamento estranho de seu companheiro de voo e uma ordem de missão muito estranha de seu comandante. Quando finalmente sai de Temícera, com Steve desacordado, é hora de conhecermos Julia Capateles, uma professora universitária que irá ajudar Diana a achar a segunda parte do amuleto. Além disso, vale lembrar também de Eta Kendi e Michaelis, amigos de Steve que também irão ajudar Diana na sua missão. Só que agora,
precisamos falar sobre o vilão Ares, que está agindo para pôr em prática seu plano de dominação. Ares tem influência em diversas pessoas e tentou atacar a ilha de Temícera através de Steve Trevor, que obedeceu ordens de seu comandante e foi sabotado também por seu companheiro. O comandante e o copiloto sofriam a influência do deus da guerra. Além disso, tentou matar Steve com mais pessoas controladas após ele ser levado de volta da ilha por Diana no hospital mesmo, mas Steve escapou, embora tenha se tornado procurado pelas forças militares americanas. Trevor conta com a ajuda de Eta e Michaelis para se ir se safando. E enquanto isso, Diana entra em confronto com Ruína, cujo toque definha a pessoa, tendo afetado Vanessa, filha de Capateles, amiga de Diana. Esse é o primeiro grande momento de ação da história e que coloca Diana na boca das pessoas de Boston, cidade onde ocorreu o confronto e que lhe deu, nos jornais, seu nome de heroína, Mulher Maravilha. O contato de Eta, Trevor e Michaelis com Mulher Maravilha ocorre na edição 4, com um desentendido que depois se resolve. Graças aos documentos detidos por Eta, mais a confiança de Trevor, que havia visto Diana em Temícera, e os conhecimentos de Mulher Maravilha, ambos anteveem o plano de Ares: fazer uso das armas nucleares da humanidade para causar uma grande guerra. O grande ponto dos autores aqui na história, já que o assunto é ataque nuclear, foi conectar a história da época com relação às bombas atômicas, aliados a outros conflitos em locais como o Oriente Médio, Nicarágua e ataques terroristas na Europa. Um combustível para o poder de Ares, que crescia mais e mais. Diana usa do espelho para completar a metade do artefato, chegando até Deimos, e tendo de carregar Eta, Steve e Michaelis durante a luta, com eles sendo afetados por Phobos com seus maiores medos. Ao fim, Deimos é morto, decapitado pela tiara de Diana. Com a junção do talismã de Diana e Deimos, o grupo vai parar numa base militar onde está para serem lançadas ogivas nucleares, podendo desencadear um grande conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Ares, claro, se apresenta como responsável, isola Diana e deixa os demais amigos dela lutando contra soldados tomados por sua vontade. Em outro plano, Diana é humilhada por Ares, que vence facilmente o confronto, mas fica furioso com a insistência da moça. Então, ela se lembra do que foi presenteada, o laço da verdade, que é a sua última cartada para tentar derrotar Ares. Ao envolver o deus da guerra, lhe é revelada a verdade. Explosões, desastres nucleares, fogo e destruição. Um deus poderoso, mas solitário. Sem ninguém para guerrear, esse poder irá sumir. O deus da guerra chorou pela primeira vez. Ele pede a Diana o amuleto de sua filha e vai reverter todo o processo. Ares sabe que as guerras na humanidade continuam e que isso irá mantê-lo com grande poder. Mas fazer parte disso de forma direta novamente, jamais. Ares também determina qual será a missão de Diana para com o mundo dos homens: ensiná-los do melhor caminho. Hipólita, protetora, não quer, mas não tem jeito. O argumento de Diana convence, sem muita contestação. De volta a Boston, a filha de Capateles é curada e uma nova personagem surge, Mindy Meyer, uma marqueteira que dará publicidade a Diana, usando o nome que foi lhe dado números antes nos jornais, Mulher Maravilha. Com a heroína na boca do povo, é hora de começar a missão de sua vida. Deuses Imortais é tão influente para o cânone de Mulher Maravilha que foi basicamente inspiração direta para os 2 filmes da Princesa de Temícera, dirigidos por Patty Jenkins. O primeiro filme partilha do cenário de conflitos e do vilão. A Primeira Guerra Mundial e Ares estão presentes, sendo uma história mais padrão de ação de super-herói. Já o segundo foi bastante corajoso, optando por menos ação e repetindo basicamente o mesmo final de Deuses Imortais, com convencimento através do laço da verdade, mas agora com Maxwell Lord, que havia obtido o poder de uma pedra mágica que realizava o desejo das pessoas. Saindo do cinema e chegando aos quadrinhos, temos a consolidação da origem das Amazonas com uma ideia incrível por parte de Porter delas serem reencarnações de mulheres mortas em tempos passados, as dando novamente uma nova chance para viver e cumprir uma missão especial. Mas ao mesmo tempo, é bom lembrarmos da falha das Amazonas e que Mulher Maravilha chega para ser criada por elas, mas também superá-las. Acredito que 2 aspectos destacam bem a superioridade de Diana. Primeiro, o fato de seu bracelete ser um presente por uma vitória e não uma lembrança de um tempo de escravidão. Segundo,
quando ela vê a ajuda de seus amigos Steve, Eta e Michaelis, se perguntando por que sua mãe teme tanto o mundo dos homens quando este tem pessoas tão honradas. Com isso, Mulher Maravilha irá acertar o que Themyscira errou no passado, sendo uma representante da união entre os povos, não do isolamento, que foi o erro de sua mãe. Além dessas qualidades de escrita, não posso deixar de falar de George Pérez, que além de ter grande influência nas histórias, é um excepcional artista. Sem dúvida nenhuma, Pérez, junto com Byrne e Miller, são os 3 grandes artistas da década de 80, a melhor dos quadrinhos. Pérez tem ótima narrativa e composição e consegue fazer uma Mulher Maravilha lindíssima, simpática e sem nenhum exagero em suas proporções. Pérez mostrou que é possível, então os artistas de hoje, que fazem os personagens completamente sem graça, poderão aprender com o veterano da DC. O vídeo termina por aqui e agradeço aos que assistiram. Não se esqueçam de deixar o gostei e de se inscrever no canal. Um forte abraço.